fim de tantas horas de trabalho, ainda acrescentar mais alguns minutos à vossa paciência, mas isso não é da minha escolha. Foi da minha escolha o tema, porque quando fui abordado, sabendo que o objetivo era falar de Luís António Verney, mas também da cultura do seu tempo, me pareceu que havia várias razões para fazer esta escolha. Em primeiro lugar, porque já tinha, digamos assim, cumprido a minha obrigação para com Luís António Verney, nesta perspectiva positivista da comemoração dos centenários, em 1992, celebrando num colóquio em que estive presente. Depois, porque me parece que, precisamente pela reflexão que nessa altura fiz, havia um aspecto estranhíssimo do pensamento de Luís António Verney, para o qual normalmente não se chama a atenção e que me pareceu que merecia ser objeto de reflexão. Ora, o caso do António Pereira de Figueiredo, de alguma maneira, me dava uma pista para refletir sobre isso. Para mais, considero uma patente injustiça que o António Pereira de Figueiredo, que considero a máxima figura da nossa vida intelectual na segunda metade do século XVIII, esteja tão esquecido. E então, peço desculpa para usar o pretexto de falar sobre este autor nas comemorações do Verney. No entanto, acho que não estou aqui totalmente fora de jogo, porque de facto o problema é o da cultura também do seu tempo, e depois porque, como estava a tentar dizer, julgo que há aqui algo de positivo nesta aproximação, até numa outra perspectiva, ou seja, a de que, a meu ver, embora as datas sejam muito semelhantes, o Verney nasceu em 13, o Pereira de Figueiredo em 25, o Verney morreu em 92 e o Pereira de Figueiredo em 97, portanto há aqui uma grande proximidade nas datas. No entanto, se não estou em erro, e é essa a hipótese que eu gostaria de pôr à vossa consideração, aconteceu com eles aquilo que muitas vezes acontece, isto é, o mais velho, de alguma maneira, antecipou o futuro, e o mais novo, de alguma maneira, fechou o passado. Ou seja, neste trânsito da segunda metade do século XVIII, parece-me que o Luís António Verney se entende melhor à luz do que veio depois, e por isso é que estamos a celebrar agora, e eu celebrei em 92, isto é uma figura considerada de primeira grandeza na história da nossa cultura, ao passo que o António Pereira de Figueiredo, que eu considero muito superior, está esquecido, e curiosamente está esquecido em termos genéricos, porque não só, digamos, usando esta dicotomia que tem sido aqui muitas vezes educada da Igreja e do Estado, não é? Não só o Estado tem esquecido como a própria Igreja, quando, a meu ver, se ele prestou algum serviço ao Estado, e de facto prestou, não se pode negar isso, prestou muito maior à Igreja. E, estranhamente, isso é esquecido. Basta lembrar, um aspecto que é tão objetivo que ninguém pode ignorá-lo. Ele foi o autor da primeira tradução integral da Bíblia. E, aliás, foi mais do que integral, porque incluía até textos apócrifos. E, no entanto, aqui há uns anos atrás, celebrou-se aí por todo o país, já depois que até o Presidente da República celebrou isso, a dita primeira tradução de João Ferreira de Almeida, que, aliás, não é completa, foi completada por outros. E que já não é completa porque é uma tradução protestante e, portanto, não inclui todos os livros do cânon. Nem é toda dele. Pois, nem é toda dele, é o que eu estou a dizer. Ele deixou incompleta e foi completada por outros. E ainda, a meu ver, é muito mais incompleta, se pode dizer assim, porque é um texto nu. É apenas uma mera tradução. Ao passo que a tradução de António Pereira de Figueiredo é uma tradução riquíssima, não só pelas introduções que tem a cada livro da Bíblia, uma introdução de 100 páginas e notas abundantíssimas de erudição e de piedade de todo o género. De tal maneira que, não sou autoridade, como é evidente, mas considero-a ainda hoje a melhor tradução da Bíblia que existe na língua portuguesa. Ora, acho curioso porque até a própria Igreja parece que não repara nisso e achou muito interessante a tradução protestante do João Ferreira de Almeida, com todo o respeito, não é? Como é evidente. Bom, Marvão há pouco tempo homenageou. Quem? Marvão, ele é de Marvão, não é? Sim, sim, sim. E a Câmara homenageou com um monumento. Com certeza. Bom, então, qual é a perspectiva que eu tenciono
digamos, apontar. De facto, há alguma relação entre os dois, entre o Pereira de Figueiredo e o Verney, mas são relações, do ponto de vista direto, relativamente pouco significativas. Isto é, um dos primeiros textos do Pereira de Figueiredo contesta a crítica que o Verney faz ao uso do equívoco como elemento literário. Ele acha que o equívoco, literariamente, até pode ser muito útil, muito interessante. Há também, evidentemente, alguma participação, julgo que anónima, na polémica sobre o verdadeiro método, mas coisa de pouca importância. Mas há um outro aspecto que é um pouco mais importante, que é a questão da gramática latina, não é? Há aí uma espécie de competição entre os dois, quem é que iria substituir o Padre Manuel Alves. E, portanto, as duas gramáticas, a do Verney e a do Pereira de Figueiredo, tiveram a sua vigência. Julgo que aí o Pereira de Figueiredo ganhou e a gramática dele teve, acho eu, bastantes mais edições, prolongando-se pelo século XIX fora. Mas, como estou a dizer, onde me parece que vale mais a pena tentarmos pensar um ao lado do outro é na tal falha que eu notei quando, em 92, também celebrei o Verney, e, portanto, estou já dispensado de voltar a celebrá-lo, porque já cumpri essa obrigação. É que notei que, ao contrário de outros autores, o Verney é daqueles homens que fez um programa de estudos muito detalhado e o cumpriu quase todo. Há uma carta dele, atenção, Marquês de Lourenço, desaparecida, agora não tenho presente, em que ele estabelece o seu plano de trabalhos, digamos, é como uma candidatura, não é? Dizendo que obras pretende redigir, plano esse que ele praticamente realizou completamente, exceto no principal. É que ele considerava que os livros que ia escrever sobre lógica, sobre física, sobre todos os domínios do saber, eram apenas o pródromo a uma teologia, suponho que em 8 volumes, que eu já tinha previsto o número de volumes que iria escrever, para cada tipo de tópico. Ora, tanto quanto se sabe, ele de facto não esqueceu o programa, realizou quase tudo e começou também a realizar esta parte que seria o fecho da abóbada, que seria o seu tratado de teologia. Tanto quanto julgo, terá escrito 2 volumes, mas acabou por eliminá-los e não os completou. Ora, julgo que isto é muito significativo, porque, de alguma maneira, ficou fracassado o objetivo da sua obra, que ele explicitamente diz, deve culminar numa teologia. Não culminou. Mas se há aqui um caso pessoal, e nós podemos admitir que teria havido circunstâncias pouco favoráveis, eu tendo a generalizar, talvez abusivamente, pensando que não foi por acaso que ele não só não fez, como deitou fora o que tinha feito, os tais 2 volumes que tinha redigido. E porquê? Porque julgo que ele se tinha metido num beco sem saída. E esse beco sem saída é aquele em que nós ainda estamos hoje, quer dizer, ele é o arauto de um ciclo da vida portuguesa em que nós ainda vivemos e em que, de facto, a teologia não tem lugar, não é? Como é evidente. De tal maneira que, a meu ver, o nosso último teólogo é precisamente o António Pereira de Figueiredo. Já um bocadinho fora de tempo, exceto aqueles teólogos que o nosso amigo Miranda Gomes tem estudado sobretudo, que são os teólogos laicos, não é? Aí, ainda assim. Fora disso, julgo que, de facto, o nosso último teólogo é o António Pereira de Figueiredo. E por isso é que, ao intitular esta intervenção, falei em António Pereira de Figueiredo e o projeto joanino, como quem diz. É verdade, não há que contestar isso, que o António Pereira de Figueiredo fez um grande jeito ao Marquês de Pombal e ao Dom José pelas teorias que defendeu. Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Mas, a meu ver, a verdadeira lógica da sua obra teológica torna-se muito mais clara, muito mais fecunda, se ligada a Dom João V do que a Dom José. E a prova, por absurdo, digamos assim, é que, de facto, quando venceu a política joanina e josefina, o contributo do António Pereira de Figueiredo deixou de ter interesse. Por isso é que ele nunca mais foi estudado a sério. Aliás, é curioso que conheço 3 edições recentes dele, de obras secundaríssimas, uma sobre o terremoto, outra sobre o léxico latino e outra sobre o título de duque ou coisa parecida, não é? Obras absolutamente acessórias.
o essencial dele continua por estudar, acho eu. E mesmo quem o tem estudado tem dito, pois esta obra não tem interesse maior porque ele foi uma pena alugada, não é? Quer dizer, o Marquês de Pombal comprou e ele fez aquilo que o Marquês queria, foi um teólogo ao serviço do Estado. Há uma tese muito curiosa em que diz, bem, foi levado pela vaidade que ele fez aquela obra. Ora, acho que a mera cronologia desmente isso. Objetivamente, ele esteve de facto ao serviço da coroa, do trono, menos de 9 anos. Menos de 9 anos. E ele, como tinha dito, nasceu em 1725, só em 1769, em janeiro de 1769, é que foi chamado para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, como latinista, que era para escrever a correspondência, para interpretar, e com a morte do Marquês em 77, deixou naturalmente a sua ligação ao poder. Portanto, menos de 9 anos da sua vida é que são vividas sob, digamos, o poder do Marquês de Pombal. E, mais do que isso, a meu ver, o essencial da sua obra está fora, ou pelo menos parcialmente, em grande parte, fora desse período. Basta saber que a obra principal, a tentativa teológica, que naturalmente não foi feita de um jato, saiu em 66. Portanto, quando ele só foi chamado em 69. E, desaparecido do poder o Marquês de Pombal, e até desaparecido deste mundo, o António Pereira de Figueiredo continuou a defender as mesmas teses, onde já não tinha quem lhe pagasse, não é? Portanto, ele não podia ser, não pode haver ser considerado uma pena alugada, porque não só antes, como depois do período em que de facto esteve por ordem do rei, o rei chamou-o, venha para cá, obrigou a deixar a congregação do oratório, portanto não foi uma pena alugada, a meu ver. Portanto, esta seria mais uma razão para não, a meu ver, não ser suficiente, e a meu ver ser até muito insuficiente, a interpretação que diz que ele escreveu uma obra teológica ao serviço do poder. Ao serviço do poder josefino, pombalino, não é? Há outros argumentos concorrentes a este, mas parecem menos interessantes e polémicos, e eu, digamos, um deles é, por exemplo, a recepção que ele teve, a aceitação que teve perante uma parte dos bispos portugueses. Não é? Será que os bispos também estavam ao serviço do poder? Bom, mas não sei. Antes e depois do Marquês de Pombal. Também todas as obras dele saíram com as devidas licenças. E, curiosamente, as que parece, pelo menos documentadamente, foram condenadas em Roma, uma é muito anterior, que é a doutrina, a antiga doutrina da Igreja acerca do poder dos soberanos, é muito anterior até à tentativa teológica, e a segunda, que é sobre a profissão de fé do Papa Pio IV, é de 1792. O Marquês já tinha falecido em 82, tinha saído do poder em 77, e ele defende as mesmas teses no essencial e até é condenado nessa altura por Roma. Não é? Bom, mas, digamos, seriam os argumentos pela negativa. Os argumentos pela positiva, que seriam os mais interessantes, embora só me restem 5 minutos, que serão estes, mas, digamos, posso alinhar apenas o problema que, a meu ver, se o sobrinho do António Pereira de Figueiredo, que escreveu alguma coisa sobre ele, às tantas faz esta observação, digamos, passagem, que ele nem inovou, nem tratou problemas novos, digamos, que a bem ver. A obra de António Pereira de Figueiredo dá continuidade a um conjunto de problemas e de tomadas de posição que vinham muito de trás. E é curioso que quem pega no António Pereira de Figueiredo parece que ignora isso. O problema vinha muito de trás, mas sobretudo vinha desde 1640, quando, reconquistada a independência, Portugal viveu-se quase 30 anos sem relações com Roma. A pressão castelhana sobre o papado era extremamente forte e, portanto, todos os bispos que foram propostos por Dom João IV para ocupar as sedes vacantes
não foram confirmados por Roma. E então chegou-se a uma altura em que acho que só havia um bispo, não só na metrópole, como em todos os domínios da coroa. A situação foi de tal maneira dramática que nessa altura se pôs o problema de saber como é que nós vamos sair daqui. Uma das teses era a de que, bem, vamos voltar aos princípios da Igreja, e no princípio da Igreja, até o Papa muitas vezes não podia tomar decisões por causa das perseguições, etc, etc. Não é? E então surgiu a doutrina de que se o Papa, digamos, não confirma os nomes indicados, e portanto nós temos as dioceses sem bispos, então a forma é voltar aos primitivos hábitos da Igreja e então criar-se um concílio nacional que crie ou que eleja um patriarca, e esse patriarca depois vai confirmar os bispos que o soberano eleger. Está claro, dentro das regras do bom senso e das qualidades pessoais. Esta tese, que aliás até foi tratada pelo Camilo no romance A Luta dos Gigantes, acabou por não vencer, porque o Dom João IV hesitou muito e preferiu não romper, porque isto significaria um rompimento com Roma, não rompimento doutrinal, não havia questão nenhuma doutrinal propriamente em causa, havia apenas um rompimento de disciplina, não é? A disciplina seria rompida. Embora o Dom João IV sempre tivesse insistentemente pedido, o Dom João IV e todo o país, há um livro interessantíssimo dessa época, que são os Balidos do Reino de Portugal, Valatus Ovium, então saiu em Paris, em duas versões, uma latina e outra portuguesa, não é? Que é um apelo dos 13 Estados do Reino ao Papa para que nos salve nesta situação. Como é que a Igreja pode viver quando não tem bispos, não é? Bom, mas venceu então a tese de que não vamos romper, vamos chegar até ao limite do imaginável e não vamos romper. Bom, no entanto, o tema foi objeto de muita reflexão, designadamente de obras várias, que, curiosamente, foram reeditadas no tempo de Dom João V, uma das quais estava inédita, e até o autor já tinha falecido, mas o Dom João V edita essa obra. E reedita outras, a Mano Régia e várias outras, no sentido de dar alguns foros de verdade teológica, ou de sustentação teológica, à ideia de que a Igreja Portuguesa poderia ter uma certa organização própria e não apenas ter um conjunto de dioceses, mais ou menos, cada uma delas ligadas a Roma, mas sem ligação, digamos, estruturante entre si. Curiosamente, o Dom João V foi aí muito mais feliz que o Dom João IV, porque conseguiu que o Papa lhe concedesse ao país a criação do Patriarcado de Lisboa, com uma série de prerrogativas que nessa altura admiraram quase toda a gente, não só pelo aspecto, digamos assim, formal dos direitos, das prerrogativas que tinha o Patriarcado, como pelos rios de dinheiro que Dom João V aplicou no Patriarcado. Aconselho quem por acaso ainda não viu, que veja os restos disso que estão aí numa exposição chamada A Encomenda Prodigiosa, que é relativa precisamente à criação do Patriarcado e aos rios de dinheiro que o Dom João V aplicou nisso. Ou melhor, aos restos dos rios de dinheiro, porque uma grande parte já se perdeu. A meu ver, o Dom João V não fez isso por acaso. Os historiadores dizem quase todos, pois ele era que gostava do luxo, da ostentação, e portanto foi uma espécie de luxo suplementar a de criar um patriarcado e encher aquilo de ouro e de prerrogativas. A meu ver, não foi. E não foi precisamente por causa da outra face da questão. Porque é que ele se interessou em editar e reeditar os livros que defendiam que havia possibilidade de alguma autonomia da Igreja Lusitana? A meu ver, o António Pereira de Figueiredo, e não posso ir mais longe, não fez mais do que dar argumentação teórica, teológica, a essa criação de um patriarcado que, não entrando no problema, digamos, da doutrina da fé, como é evidente, não estava isso em causa, não pondo em causa
a cabeça de Roma, do Papa, isso não estava em causa, mas que desse uma certa funcionalidade à Igreja em Portugal, que naturalmente até tinha problemas muito diferentes. Basta dizer que do Patriarca de Lisboa, ou se quisermos de Lisboa, de alguma maneira dependiam dioceses e cristandades por todo o mundo, não é? Desde a América, a África, a Ásia, etc. E naturalmente tratar problemas da China ou da Bahia em Roma, passando por Lisboa, era muito mais complicado. Se houvesse uma cabeça em Lisboa, pudesse resolver os problemas, designadamente das dispensas matrimoniais e outras, não é? Portanto, a minha convicção é que, de facto, Dom João V preparou o que era possível preparar para que houvesse um patriarcado efetivo em Lisboa e não apenas decorativo e opulento, não é? O que aconteceu, se não estou em erro, é que o Dom José, não sei por que carga d'água, isso é que confesso, nunca percebi, de alguma maneira inviabilizou o projeto. E enquanto o Dom João V, isso vê-se na tal exposição, Encomenda Prodigiosa, a meu ver, o que procurava era estabelecer aquilo que até tinha antecedentes, que era, ao lado da coroa, ter a tiara. O rei tinha o reino e tinha os domínios, e o chefe religioso tinha o domínio espiritual. Sem pôr em causa, nunca esteve em causa, que eu saiba, o papado, a prioridade, isso nunca esteve em causa. E quem vir essa exposição vê que, de facto, Dom João V não só gastou rios de dinheiro com isso, como o seu projeto e mais a sua realização foi colocar a sede patriarcal ao lado do Paço Real. O Paço e a Igreja Patriarcal estavam uma ao lado da outra e em rigor quase que eram contíguas, não é? Passava-se de uma para a outra. Curiosamente e simbolicamente, o terremoto deitou isto tudo por terra, não é? Naturalmente que o Palácio Real, depois das tais barracas, foi reconstruído. A Sé Patriarcal é que nunca foi reconstruída. O que, a meu ver, é simbólico, como quem diz. O Dom João V tentou associar o poder político e o poder religioso, harmonizando-os, como é que é dizer, num país que era, sem dúvida nenhuma, acho eu, não é? A maior porção da cristandade naquela altura. Se somarmos o território continental com todos os domínios portugueses, não havia cristandade maior, acho eu. Quando muito haveria em Madrid, duvido, não sei. Mas havia uma cristandade que superava muito a Europa, por exemplo. Não é? Ele quis isso. Preparou tudo para isso. E até preparou, a meu ver, os argumentos teológicos. E acabo por aqui, porque já estou a abusar do tempo. Quando ele criou a Academia Real de História, a Academia, mais ou menos assim que se chama, explicitamente ficou dito que um dos objetivos principais era escrever a história da Igreja Lusitana, que é, curiosamente, o que fez o padre António Pereira de Figueiredo nos últimos 10 anos de vida útil. Foi isso que ele fez. Está a apodrecer a Academia das Ciências de Lisboa, 4 volumes manuscritos. Mas mais, em 1748, portanto em pleno período joanino, foi criada em Santa Cruz de Coimbra, segundo li, a única academia pontifícia existente fora de Itália. Fora de Itália só havia uma academia pontifícia, que era a de Coimbra, Academia Pontifícia de Liturgia. Essa Academia Pontifícia de Liturgia, cuja obra é quase tão desconhecida que nem existe aqui na Biblioteca Nacional, segundo por base, não existe aqui, é sobretudo uma obra de um baiano, Dom Tomás da Encarnação, que escreveu 4 volumes da História Ecclesiae Lusitana, isto é, a História da Igreja Lusitana desde os tempos apostólicos, completado depois com um volume dos antigos cânones da Igreja. Quer dizer, de facto, no tempo de Dom João V, não só era objetivo, era tarefa da Academia de História estudar e fazer a história da Igreja Lusitana, como foi criada a Academia Litúrgica em que foi escrita essa história da Igreja Lusitana,
que o manuscrito do António Pereira de Figueiredo, como estou a dizer, está a aparecer, ou entregue aos bichinhos, à Academia das Ciências. A história do Tomás da Encarnação, que eu saiba, nem na Biblioteca Nacional existe. Que é como quem diz, o processo foi cortado. Ora, a meu ver, isso explica, de facto, porque é que o António Pereira de Figueiredo é considerado um autor secundário sem interesse maior, e o António Verrey, o Luís António Verrey, é considerado um homem de primeira área, e peço desculpa, primeira importância, não é? Muito obrigado, Sr. Domingos. Temos ainda um período de debate. Sr. Baixo, depois o meu apurado, está inscrito. Queria uma intervenção muito breve em internet, ao que disse o Dr. Joaquim Domingos. Queria lembrar que no Rio de Janeiro a Sé é ao lado do Palácio Real. A Sé que esteve fechada foi restaurada e reabriu com o início das comemorações em 2008 da transferência da Corte para o Brasil, durante a visita do Presidente da República Portuguesa. Eu estive nessa cerimónia que mostrou, entre outras coisas, no concerto de música de Marcos Portugal e do José Maurício nos Correios, que foi o mestre da capela anterior do Marcos Portugal. Segundo ponto, naturalmente felicito todos os intervenientes, mas queria se concentrar num pequeno aspecto da intervenção do professor Luís Bernardo, autor de uma obra notável sobre Azevedo Fortes, que pela primeira vez os estudos anteriores que há sobre Azevedo Fortes são particularmente frágeis, nomeadamente na existência sobre o cartesianismo, que há dois aspectos. Um, que Azevedo Fortes, coisa que tem sido esquecida, integra-se na lista dos autores preocupados com a reforma do ensino. A lógica racional geométrica analítica tem um intuito pedagógico, nomeadamente dirige-se à nobreza. No fundo, a ideia do Colégio de Novos, de certo modo, já está aqui, como estava nos apontamentos de Martinho Mendes. O segundo, e este tem a ver com a leitura que o professor Luís Bernardo faz e que eu partilho inteiramente. Aliás, nós falámos bastante durante a redação desses livros que eu tive o gosto de editar na imprensa nacional, tem sido geralmente lido à lógica racional, o filme apenas real, mais um manual de lógica cartesiana. Ora, isso é uma leitura extremamente redutora, se é que muitos que falam isso porventura leram. Pois que na lógica racional está, para quem o souber ler, o esboço, ou o estudo essencial do sistema filosófico. Estão ali os estados essenciais de uma antropologia, de uma ética e de uma metafísica. Isso o professor Luís Bernardo viu com muita clareza e muita lucidez. Era este apontamento que eu queria deixar aqui, uma vez que, infelizmente, a obra dele não teve a repercussão que devia ter tido. Como não teve a obra do professor António Mesquita sobre Matias Alves. E continuam a dizer-se, a repetir-se, aliás, é uma questão de preguiça, uma série de ideias feitas e mal feitas, quer sobre Matias Alves, quer sobre o Azevedo Fortes, que é realmente uma figura fundamental na reflexão portuguesa do século XVIII e cujo lugar não tem sido reconhecido. Continuamos com uma arrumação que vem, no fundo, do republicanismo e depois acentuada por aquele lamentável livro do Arranjo de Cidade, Ensaio sobre a crise mental do século XVIII, reeditado agora, que naturalmente na altura passou, mas lido hoje é uma coisa completamente inconcebível. Não é? Ora, essa visão, no fundo, continua a prevalecer, a mesma que exalta culturalmente o Marquês de Pombal e ignora o Dr. João V, quando no plano cultural, e vou dizer uma coisa escandalosa, o Marquês foi pior que o terremoto. Foi pior que é? Que o terremoto. O que destruiu, a simples expulsão dos jesuítas traduziu-se na destruição de todo o sistema de ensino em Portugal e em todo o mundo português. A extinção dos colégios das artes foi a fonte do analfabetismo durante décadas. Por outro lado, a reforma lombalina, no que diz respeito à filosofia,
é um desastre. É importante relativamente ao direito, à ciência natural, agora relativamente, basta comparar as obras filosóficas do Gabriel com Pedro Fonseca, para ver o desnível profundo em que ora, se há período de renovação e de abertura especulativa e cultural, é o período do urbanismo. Desde a música à filosofia, é realmente um período de esplendor. Um período de Pombal, que naturalmente é um estadista notável em muitos outros aspectos, mas no plano cultural, a partir de mediamente de 55, é realmente um período de perseguição intelectual. Aconteceu com o Matias Aires, foi referido há bocado, o Teodoro de Almeida vai ter que sair, e ele acabou por se indispor com os aratorianos que de algum modo podiam suprir o vazio deixado com a expulsão dos jesuítas. O Manuel Álvares teve que ir para o Porto quieto e calado, e cria-se o que aconteceu com o Sousa Nunes, também é exemplar. Portanto, cria-se um vazio intelectual dificilmente posto depois, antes do período romântico ou dos meados do século XIX. Será Sebastião Ferreira e a Boliviana que de algum modo começam a reabilitar a reflexão filosófica em Portugal. Pinheirada, não quero fazer um comentário a minha intervenção em particular, mas dizer apenas a minha percepção no fim deste dia, das comunicações que pude ouvir e que pude ouvir e consegui ouvir. Fortaleceu em mim a ideia de que se pôs, num determinado momento, fim a uma tradição sem que estivessem os instrumentos para uma transição. E o encerramento do Colégio das Artes, como disse, e, portanto, a expulsão da Companhia de Jesus, no momento em que ela estava a querer renovar-se nos métodos para poder acompanhar as solicitações dos novos tempos, até por exigência pastoral de Rácio Estudiorum, foi, de facto, um mal. E todas as comunicações de hoje trouxeram ao de cimo aquilo que caracteriza metade do século XVII e quase todo o século XVIII, que foi a procura de saber o que ensinar, como ensinar e para que ensinar, porque o país todo ficou de facto perdido, sem um Oriente. E daí que tanto o Ribeiro Sanches, como o Manuel Senaco, como o Azevedo Fortes e todos os outros autores que aqui hoje foram falados, procuraram dar o seu contributo no sentido de encontrar um caminho. Esse caminho acabou por ser um ecletismo, chamado ecletismo. Mas o ecletismo só se realiza como corpo doutrinal e formativo quando se desenvolve em torno de um eixo ou de uma coluna vertebral ou de um ponto fixo. Porque se não houver um ponto fixo, como havia, por exemplo, no ecletismo coimbricense, que é a doutrina de Aristóteles, que é o ponto fixo, e em volta desse ponto de Aristóteles desenvolveram-se depois todos os contributos do aristotelismo antigo e moderno, judaico, árabe, porque o aristotelismo coimbricense foi eclético, foi constituído por tudo isso. Mas quando o ecletismo se faz sem haver um ponto de referência ou um projeto de vida, é como se alguém procurasse juntar pedras, fazer uma casa, mas se limitasse a arranjar pedras e cimento e cal
e pôr tudo ali num determinado sítio, mas depois não constrói coisa nenhuma. Porquê? Porque falta o eixo, falta o eixo. É preciso o eixo, ou se quiserem, o projeto para se erguer a casa. Senão fica por aí tudo separado. A crise, aquilo que o Hernando Cidade chamou a crise mental do século XVII, ele interpretou as crises como sendo, digamos, uma espécie de nefasta consequência do magistério jesuítico, quando não foi. O magistério jesuítico podia ter avançado no sentido da renovação. E como há bocado o professor José Gama sublinhou, o que o aristotelismo dos cunhambricenses escolheu na questão de ver a natureza e do conhecimento dos naturais, fez a seleção das melhores observações do Aristóteles, que escreveu ou pensou com os alunos dele no liceu os livros da física, mas mediante a observação. Portanto, a observação não estava fora do contexto do aristotelismo cunhambricense. O que podemos dizer é que houve um ancilosamento do aristotelismo. Quer dizer, já não se procurava imitar o Aristóteles na observação, mas procurava-se guardar aquilo que ele disse. Se ele disse assim, é assim. O que eu quero dizer, não sei se me exprimo bem, mas é mais ou menos o que quero dizer. Quer dizer, o Aristóteles tornou-se uma doença e não um método. Quanto à congregação do oratório, que no seguimento de Verne pôs evidentemente a tónica na observação, na experimentação, etc. Talvez tenhamos tendência para esquecer um pequeno pormenor. Desculpem lá este Leonardo, pequeno pormenor. É que a congregação do oratório surgiu como congregação urbana. Não tinha experiência de campo. E então, aquilo que se chamou a experiência, o contributo científico da congregação do oratório para a ciência portuguesa, consistiu fundamentalmente nas sessões experimentais que eram levadas a efeito na Casa do Espírito Santo em Lisboa, que é onde ficou depois o Museu do Chiado, que ainda tem lá na frontaria o emblema da razão da congregação do oratório, tal e qual como era naquele tempo. E eram umas sessões noturnas em que as pessoas da sociedade iam ver aquilo que chamavam as sessões de magia do padre, como é que ele se chamava? Teodoro de Almeida. Iam ver essas sessões de magia, porque era engraçado, eram coisas de ilusionismo, mágicas, mas não havia a transmissão para a observação. Coisa que os jesuítas estavam fazendo já no Brasil, sobretudo no Brasil. E nós não nos apercebemos disso. E tanto assim que quando voltaram a Portugal, embora encapotados, eles criaram o Colégio de São Fiel e criaram a primeira experiência de botânica no campo. Porque em São Fiel, Castelo Branco, fazia-se pesquisa no campo, nas malhadas, nas folhas dos carvalhos, nos rosmaninhos, na fechada pequena que ninguém sabia o que eram. E nasceu a Brutéria. E a Brutéria é uma revista experimental, não é uma revista especulativa de ideias de mitos. Bom, tudo quer dizer, o século XVII e o século XVIII foram séculos de procura do nosso ideal de vida. O que queremos, o que temos que pensar, o que temos que ensinar, como temos que ensinar e para que temos que ensinar. Há bocado o professor José Gama referiu que algumas pessoas diziam que depois do Marquês de Pombal que houve um tempo de crepúsculo filosófico. Pois houve. Tinha necessariamente de haver. Acaba-se com uma tradição. Não há uma fase de acaba-se com uma tradição. Não há um fenómeno de transição. E implementa-se uma coisa nova, ainda por cima apoiada num magister vixit de pensadores estranhos, como o caso do António Genuense, não é? Que, como sabem,
como diz o Ricardo Jorge, foi o autor dos compêndios destinados a embrutecer sucessivas gerações. E o Camilo diz o mesmo, de um modo semelhante. De um modo semelhante. Quer dizer, o Aristóteles é substituído por António Genuense. E até, bem feita, contra o Verney, ficou a chuchar no dedo. Estão a ver? Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é um efeito desta crise, desta procura, que eu gostaria de ter visto aqui tratado. Naturalmente não foi por mal, não foi por ignorância que a Comissão Organizadora omitiu este tema. Mas seria interessante chamar à colação o tema dos estrangeirados, que ainda não foi devidamente dissecado nem tratado. Há lugares comuns, alguns que vêm do tempo do Teófilo Braga, outros que passaram pela Faculdade de Lisboa, mais às vezes com caráter político para denegrir a vida cultural portuguesa, sem virem ao profundo, e então os estrangeirados foram os tipos que trouxeram a atualização científica para Portugal. Bom, é fácil dizer. A primeira coisa é que é preciso distinguir entre estrangeirados e estrangeirantes. Quem foram os estrangeirados que vieram e quem foram os estrangeirantes que foram. E nesse caso nós temos logo os jesuítas que foram para o estrangeiro ensinar o que cá lhes era proibido ensinar. Vive o caso do Inácio Monteiro. Foi para Veneza ensinar o que cá não podia seguir. E o Inácio Monteiro era um filósofo já de vanguarda. Portanto, o tema dos estrangeirados precisa de ser de novo meditado, mas em profundidade e sem complexos. Estrangeirados e estrangeirantes. Que foi, aliás, uma coisa que sempre houve. Ainda hoje há. Ainda hoje há. Eu peço desculpa, não quero ouvir a ninguém, mas um dos nossos amigos, filósofo, mas muito polémico, já falecido, disse, perguntava às vezes: Pinheiro, você já viu que nós não conseguimos, que há sempre em Portugal, numa universidade, há sempre um estrangeiro ensinar-nos alguma coisa. É preciso vir um estrangeiro ensinar-nos alguma coisa. Quer dizer, porque nós não temos cá ninguém para ensinar. É preciso vir uma pessoa de fora para nos ensinar. Ontologia, metafísica, sei lá, fosse para alguém. Porque nós não criámos o complexo de que não somos capazes de ir mais além. E fomos. Quanto ao Padre Ferreira Figueiredo, o caso Manuel Senato, que é outro caso do magistério, embora, evidentemente, a meu ver, submisso ao pombalismo, como depois o Padre António Pereira Figueiredo. Daí que são duas figuras que não são muito simpáticas, que não foram muito simpáticas à hierarquia cultural da Igreja, porque não quer dizer que eles deixassem-se cozinhar, mas pronto, tomaram o que os franceses o parti pris. Foi uma solução. O Padre Pereira Figueiredo, acho que teve uma vida feliz enquanto o Parqueiro de Pombal viveu, e Portugal deve, a língua portuguesa, deve ao Padre Pereira Figueiredo um grande serviço. É que na altura em que ainda não eram canonicamente autorizadas as traduções católicas da Bíblia, pela Bíblia do Padre Pereira Figueiredo houve centenas de pessoas que no Oriente e em África e no Brasil aprenderam a língua portuguesa. E é um aspecto que a gente deve falar, ainda por cima, a língua portuguesa num belo estilo, porque ele fez uma tradução muito bonita, não é? Muito bonita. Os escrituristas podem discordar de alguns termos atualmente, mas é muito bonito. É um texto muito bonito, queria dizer isto. E quanto à gramática dele, tornou-se célebre através de um romance do Machado de Assis. Né? Como é que se chamava o rapaz? O meu amigo é que já fez o romance não é Brás Cubas. O meu amigo já fez um artigo sobre isso.
porque ele foi um romance do Machado de Assis, que eu li, é um livro pequeno, é um romance pequeno, uma novela. E o rapaz, que é como é que diz, a personagem principal da novela, conta a sua vida, não é? De jovem até ao casamento, até se casar, e diz ele que na altura em que foi para a escola nem sequer sabia que em Roma se falava, e ainda por cima em latim, porque pensava que em Roma não se falava, mas falava-se em latim. E então ele aprendia então essa língua dos romanos pela cartinha NH do Padre Pereira. Isto deu comigo, ficou a minha curiosidade. E tantas voltas a dei, e depois vinha a verificar que a cartinha do Padre Pereira era nada mais, nada menos do que a gramática do Padre António Pereira, que naquela altura ainda não usava Figueiredo, que era da mãe. Ele só juntou ao nome António Pereira Figueiredo depois de sair. Porque até aí era António Pereira, o Padre António Pereira, e a cartinha do Padre Pereira. Era por aí que ele assinava. Muito obrigado, Pinheiranda. Temos mais duas intervenções, Manuel Curado e do Jorge, e depois haverá uma última ronda da mesa. Manuel Curado. Eu não sei se os universitários podem desabafar de vez em quando, mas eu queria desabafar dando os parabéns à mesa. Eu fartei-me de aprender. Uma pessoa, depois de muitos anos a estudar estas coisas, pensa que já sabe tudo, e aqui está a prova. Eu não sabia de muitas coisas que os distintos palestrantes mencionaram. E a outra parte do desabafo é a minha surpresa por não estar aqui um grupo profissional que a República deve ter, a República Portuguesa, que são os senhores jornalistas culturais. Devia estar aqui alguém, porque isto é conhecimento do melhor. E não é de estrangeiros, é da nossa alma, da nossa realidade. Dou-vos os parabéns, fartei-me de aprender. Uma outra coisa é um pedido de auxílio, natureza erudita, que coloca ao Dr. Samuel Dimas, se me dá algum lamiré sobre os 2 anos que Ribeiro Sanches passou por Londres. Esses 2 anos eu ando à procura de algum documento, quem é que ele conheceu, o que é que fez, mas parecem ser 2 anos assim em branco. Queria saber mais, é apenas um pedido.